Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar tudo. É uma reinterpretação bem radical do papel de quem crê, sabe? Uma que nos leva para muito além do que a gente costuma pensar sobre fé e moralidade. É basicamente sobre deixar de ser juiz para se tornar um advogado. Bom, nosso caminho aqui vai ter 5 partes. Primeiro, uma pergunta fundamental que ficou meio esquecida. Depois, vamos ver como a ideia de fé acabou sendo distorcida. Em seguida, a gente define o verdadeiro mandato sacerdotal para então apresentar o conceito do defensor público espiritual. E por fim, a gente amarra tudo vendo como isso redefine a missão por completo. Então vamos lá. A Reforma Protestante respondeu uma pergunta super importante. Um sacerdote é necessário para a gente se aproximar de Deus? E a resposta foi um sonoro não. Só que, ao focar nisso, uma pergunta ainda mais profunda acabou ficando de lado. Essa é a verdadeira questão. O ponto não é se a gente precisa de um sacerdote, mas sim entender o que significa ser um. E essa pergunta, gente, é a base de toda a nossa conversa de hoje. E aqui a gente chega no centro do problema. Sabe, com a melhor das intenções, o foco na santidade pessoal, na moralidade, acabou ofuscando uma história de redenção que é muito, mas muito maior. Acabou transformando a fé numa espécie de peça de teatro sobre ser bom. O contraste aqui é gritante, né? De um lado, uma história que gira em torno do desempenho humano, da performance espiritual, do outro, a grande narrativa da ação de Deus para redimir. Acontece que a obsessão com a primeira narrativa minou totalmente o entendimento da segunda. E a consequência disso é inevitável. Isso cria uma cultura que só celebra os moralmente bem-sucedidos, sabe? E que não sabe o que fazer, não sabe valorizar quem está no meio de uma batalha espiritual constante. Aqueles cuja jornada é de luta e não de uma vitória que todo mundo pode ver. Essa citação, ela resume o impacto devastador disso tudo. Quando o sucesso na fé é medido pela perfeição moral, a nossa capacidade de ajudar os outros, de ter empatia com quem falha, bom, ela simplesmente desaparece. Certo, então qual é a alternativa para essa visão? É aqui que a gente chega no ponto central de toda essa análise. O verdadeiro mandato sacerdotal. Uma responsabilidade dupla que redefine completamente o papel de cada pessoa de fé. A função tem 2 lados. A primeira parte, representar Deus para a humanidade, a gente até entende bem, no geral. Mas é a segunda parte, representar a humanidade para Deus, que foi totalmente sabotada por essa nossa fixação em moralidade. Falar em nome de Deus, que privilégio enorme! Mas, ao mesmo tempo, exige uma humildade profunda. O apóstolo Paulo, por exemplo, se via como o principal dos pecadores. Ele entendia que representava Deus sendo um vaso de barro, alguém que reconhecia as próprias fraquezas. Isso nos leva à grande ideia, a solução para uma fé que só julga e se baseia em moralismo. Um paradigma totalmente novo para o papel do sacerdote. Pensa um pouco naquela pessoa que não se encaixa na tal peça de moralidade. A pessoa que está quebrada, que falhou feio. Quem vai defender a causa dela? Quem vai interceder? A resposta para isso nos leva direto para esse novo papel. E aqui está o pulo do gato. O papel do sacerdote não é o de acusador, mas o de defensor. É tomar o partido do pecador não com uma indignação moral, mas com empatia, com defesa, defendendo a causa dele. E isso aqui ilustra de forma brilhante a lógica por trás de todo esse modelo. A base para a defesa, para a empatia, não é a superioridade moral, de jeito nenhum. É a experiência compartilhada da falha, da necessidade de graça. É triste, mas é o que acontece. Quando a moralidade virou o objetivo principal, os crentes que deveriam ser fonte de consolo se tornaram acusadores. Em vez de ajudar a levantar quem caiu, acabaram muitas vezes aumentando o desespero e a condenação. Agora, vamos pensar nas implicações disso. O que acontece quando essa identidade de advogado é realmente abraçada? As consequências são profundas e transformam absolutamente tudo. Pensa só no poder dessa afirmação. Para as pessoas ao redor, com todas as suas falhas e todo o seu quebrantamento, o sacerdote crente não é um juiz. Ele é a provisão de Deus, o remédio para a desesperança delas, o advogado delas. Essa mudança de paradigma, nossa, ela altera tudo. Muda como as pessoas de fé interagem entre si e com o mundo. Transforma o ministério, que deixa de ser um evento de domingo, para virar uma missão pessoal, do dia a dia, e coloca o foco onde sempre deveria estar, nas pessoas, e não em programas. O ponto final é este.
O plano divino não depende de estratégias mirabolantes ou programas da moda. Ele depende de indivíduos, de pessoas comuns, abraçando seu verdadeiro papel sacerdotal e vivendo isso de forma autêntica. E assim a gente termina com essa pergunta, que é um chamado bem pessoal à ação. Se esse é o verdadeiro papel de um sacerdote, a questão que fica no ar não é sobre a nossa própria perfeição, é sobre a defesa do outro. A grande pergunta é: por quem nós vamos advogar?